Há 4 anos, falei desse mesmo púlpito a respeito de casais que servem em missões de tempo integral. Minha oração era para que o Espírito Santo lhes toque o coração e que em algum lugar um marido ou esposa dê uma cotovelada discreta em seu companheiro ou companheira e mensagem seja compreendida por ambos. Uma irmã mais tarde escreveu-me sobre aquela experiência. Ela disse: estávamos sentados no conforto de nossa sala de estar, desfrutando dos discursos da conferência pela televisão. Quando ouvi o seu discurso, meu coração ficou profundamente tocado. Olhei para meu marido e ele olhou para mim. E aquele momento mudou nossa vida para sempre. Se você tem ou logo terá a idade para ser um missionário sênior, falo-lhe nesta tarde para testemunhar sobre as bênçãos que podem mudar sua vida para sempre. Nosso Pai Celestial precisa de você. Sob direção do Salvador Jesus Cristo, seu trabalho, seu talento, que Ele é único e que somente você pode doar para essa obra é necessário. Cada experiência missionária exige fé, sacrifício e serviço, e essas exigências são sempre seguidas por uma profusão de bênçãos. À medida que falamos a respeito dessas bênçãos, você naturalmente irá considerar a respeito dos itens receio, preocupações familiares, como encontrar a oportunidade missionária certa e desafios financeiros. Posso acrescentar ainda outro item mais importante e mais poderoso: fé. Apenas por meio de nossa fé podemos dar ouvidos aos conselhos de Deus. Escolhei hoje a quem servireis, para servir ao Senhor, Deus que vocês. E somente por meio da prova de nossa fé, nós podemos receber as bênçãos milagrosas que buscamos para nós mesmos e para nossa família. Pois se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Portanto, ele não apareceu senão depois que tiveram fé. Permita-me falar sobre algumas dessas bênçãos milagrosas que me foram relatadas em cartas e relatos que recebi ao longo dos últimos 4 anos. Um humilde casal de Idaho venceu o medo com fé quando o Senhor os chamou para servirem na Rússia. Eles escreveram a seguinte carta de aceitação ao chamado. Ninguém poderia ter imaginado que seríamos chamados para essa designação. Não tínhamos a mínima ideia de como iríamos aprender a língua ou conseguir ser úteis no serviço do Senhor. E, embora aceitássemos o chamado, o faríamos com muita apreensão, seguindo completamente a fé que sentimos. Sabemos que o Senhor e seu profeta sabem mais do que nós onde devemos servi-lo. 10 meses mais tarde, o templo de Estocolmo, na Suécia, recebeu 30 casais e um pequeno ramo na Rússia, liderados por esse casal de Idaho, que mal havia começado a aprender o idioma russo. As Escrituras nos dizem: Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Assim, o trabalho de Deus é levado adiante por seus filhos, para que a fé também aumente na terra, para que a plenitude do meu Evangelho seja proclamado pelos fracos e pelos simples aos confins da terra. Outro casal enfrentou as preocupações familiares com fé. Uma irmã fiel escreveu: a decisão de servir em uma missão não foi difícil, mas minha mãe de 90 anos estava extremamente apreensiva a respeito de nossa partida. Ela sentiu-se muito confortada quando ela soube que nossa família seria abençoada com o nosso serviço. Um irmão fiel relatou preocupações semelhantes por deixar seus pais idosos, e seu pai respondeu-lhe: não use sua mãe ou a mim como desculpa para não servir em uma missão de tempo integral com sua esposa. Ore sobre isso e siga a orientação do Espírito. O Senhor ofereceu. Esse é um bom pai. O Senhor ofereceu uma confirmação para uma geração anterior de missionários. E se o fizerem com o coração submisso, eu, o Senhor, prometo-lhes que suprirei a sua família. Certamente familiares são reais e não podem ser considerados levianamente. Mas não podemos
enfrentar nossos desafios familiares sem as bênçãos do Senhor. E quando nos sacrificamos para servir em uma missão de tempo integral, como um casal missionário, essas bênçãos fluem. Por exemplo, um casal se preocupava com sua filha mais nova, que não estava ativa na igreja. O pai fiel escreveu: oramos por ela continuamente e jejuamos regularmente. Então, durante a conferência geral, o Espírito sussurrou-me: se você servir na missão, não terá mais que se preocupar com sua filha. Nos reunimos então com o nosso bispo para acertarmos os detalhes. Uma semana após recebermos nosso chamado, ela e seu namorado anunciaram que estavam noivos. Ao final de nosso primeiro ano na missão, o coração dele estava mais receptivo para as coisas da igreja. Pouco antes de retornarmos da missão, ele e nossa filha foram nos visitar. Lá em sua mala estava sua primeira roupa de domingo. Eles foram à igreja conosco e quando voltamos para casa, ele foi batizado. Um ano depois, eles foram selados no templo. Ainda que os detalhes dessa história possam ser específicos, o princípio é verdadeiro para todos os que dizem ao Senhor: aonde mandares irei. Testifico que quando pomos nossa confiança no Senhor, Ele encontrará a oportunidade missionária certa para nós. Como Ele disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Ao considerar o serviço missionário, muitos casais em todo o mundo sentem um grande desejo de servir, mas lhe falta os meios financeiros. Se for esta a sua situação, lembrem-se que o chamado missionário certo pode não ser para um país distante com um nome que soe diferente. O chamado certo para vocês pode estar na sua estaca ou na sua área. De certo modo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Aconselhem-se com sua família, com seu bispo ou presidente de ramo. Visto que os servos do Senhor entendem sua situação material, vocês poderão receber as bênçãos eternas do serviço missionário de tempo integral. Se vocês não puderem servir devido a certas circunstâncias debilitantes, poderiam pensar em fazer contribuições financeiras para ajudar aqueles que podem servir. O sacrifício razoável de seus meios financeiros não apenas abençoará outros missionários e aqueles a quem eles servem, como a você e a sua família também. Bem, aqueles que não puderam servir em uma missão na sua juventude, quero falar-lhes diretamente. Talvez durante muitos anos vocês tenham sido atormentados por sentimentos de pesar ou sentido menos adequados por não terem tido uma oportunidade de servir e crescer como missionários. Olhem para a frente e não para trás. Comecem a preparar-se para sua missão como casal missionário hoje. Economizem um pouco de dinheiro a cada mês. Estudem as Escrituras. Aceitem chamados na igreja. Orem para sentir o amor do Senhor para outras pessoas e receber seu amor e confiança em vocês. Um dia poderão receber todas as bênçãos do serviço missionário. E como são maravilhosas essas bênçãos! Depois de 51 anos de casamento, perguntaram-me: que parte de sua vida você gostaria de viver novamente? Não hesitei em responder: quando minha mulher e eu servimos juntos na grande obra missionária do Senhor. Os sentimentos de um outro casal missionário são um eco dos meus. Nossa decisão de servir em uma missão nos trouxe um novo vigor, novas emoções, novos amigos, novos lugares, novos desafios. Nos aproximou mais como marido e mulher. Temos metas comuns e uma verdadeira parceria. E o melhor de tudo, nos trouxe novo crescimento espiritual. Em vez da aposentadoria espiritual,
Irmãos e irmãs, não nos deixemos entrar na aposentadoria espiritual. Agora vamos estender o desafio aos bispos e presidentes de ramo de todo o mundo? Nos próximos 6 meses, seria possível que cada um de vocês considerasse a recomendação de um ou mais casais missionários, além daqueles que já estão planejando servir em uma missão? Seu grande recurso para enfrentar esse desafio serão os membros sêniores do ramo ou ala, que já serviram em alguma missão. Em minha própria ala, um bispo inspirado convocou uma reunião especial de casais missionários em perspectiva e de casais que já haviam retornado de uma missão. À medida que prestávamos nossos testemunhos de sacrifício e do serviço, o Espírito testificou a todos nós que o chamado para servir em missão é, de fato, um chamado para conhecer as riquezas das bênçãos do Senhor. Fiquei sabendo a respeito de um presidente de estaca que organizou uma classe de missionários em perspectiva e ajudou a preparar-se para o serviço missionário de tempo integral. Lembre-se de quando um casal é chamado, eles não apenas levam avante a obra do Senhor em todo o mundo, mas também plantam a semente do serviço em sua família, que irão florescer por gerações e gerações. Continuo a ser grato pela influência de meus pais, que serviram como casal missionário na Inglaterra e estabeleceram um exemplo para sua posteridade. Agora, para vocês, casais missionários em perspectiva, por favor, não esperem que seu bispo chame para uma entrevista para lhes falar a respeito de uma missão de tempo integral. Vão até ele, expressem seus sentimentos. No que concerne ao trabalho missionário, o Senhor espera que expressemos nosso desejo de servir nessa obra. Ao fazê-lo, podemos confiar que o mesmo Espírito que nos levou a buscar um chamado missionário irá inspirar o profeta para que nos chame para a designação certa para nós. E existem tantos chamados. Existem chamados para ensinar o Evangelho às pessoas que estão desejosas de recebê-lo, inclusive para ensinar os jovens o sistema educacional da igreja, chamados para servir no bem-estar e serviço humanitário, nos templos, nos centros de história da família, nos escritórios das missões, nos lugares históricos da igreja, chamados para fazer o maior dos bens a teus semelhantes e promover a glória daquele que é o teu Senhor. Considerem esses exemplos. Um casal no Havaí cuidou de um pequeno ramo de 20 membros para que crescesse e tivesse 200 membros e preparou 70 membros para ir ao templo juntos. Um casal na Rússia ajudou os fazendeiros locais para que seus campos produzissem 11 vezes mais batatas do que as fazendas do governo. Um casal na Pensilvânia ajudou 60 pessoas a prepararem seus registros genealógicos. Um casal em Gana ajudou na perfuração de poços de água, levando água para 190 mil pessoas em vilas e campos de refugiados. Mesmo os resultados de cada missão não sejam tão expressivos, é óbvio e óbvios aos olhos mortais, todos os que servem como missionários contribuem de modo inestimável aos olhos do Senhor, pois todos apiedam-se de alguns usando de discernimento. Os casais missionários são modelos e exemplos de força para os rapazes e moças servindo em missões de tempo integral e para os líderes do sacerdócio e as líderes das auxiliares. Expresso minha gratidão a todos esses milhares de pessoas que servem em suas tantas funções, contribuindo com milhares de horas no serviço ao próximo. Meus irmãos e irmãs, caso tenham sentido seu íntimo movido e sentem o desejo de se engajar nesta obra, mesmo que tenha sido um pequeno sentimento, não deixeis o dia de serviço para o fim. Agora é a hora para se prepararem, para serem chamados, a hora do sacrifício, a hora para compartilharem seus dons e talentos. E agora é a hora para receber as bênçãos do Senhor, preparadas para você e sua família. Existe uma constante necessidade de mais casais missionários, disse o presidente Hinckley. À medida que esse trabalho progride, a necessidade aumenta. Vamos, em nossos anos, onde já vivemos experiências mais ricas, anos de maturidade, sabedoria e, sobretudo, de nossa fé, erguer-nos para enfrentar essa necessidade de forma que somente nós podemos fazê-lo.
Nós, mais que qualquer um, temos razões especiais para servir como missionários. De nossa experiência de vida, podemos olhar para trás e reconhecer a bondade de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo para conosco e nossa família. Um irmão foi fiel e explicou: minha esposa e eu gostaríamos de servir em 5 missões, uma para cada um de nossos maravilhosos filhos que o Senhor nos concedeu. Quaisquer que sejam nossas bênçãos individuais, testifico que todos recebemos a maior de todas as bênçãos. Deus, nosso Pai Celestial, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E seu Filho Jesus Cristo amou o mundo a ponto de entregar sua própria vida. Presto meu testemunho especial de que seu sacrifício expiatório é a expressão máxima desse amor. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é um grande privilégio nosso poder devolver seu amor por nós por meio do sacrifício e serviço e fazer jus à sua promessa sagrada. E quem perder a vida na minha causa, por amor a meu nome, tornará a encontrá-la, sim, a vida eterna. Que todos possamos assim fazê-lo é a minha sincera oração. No nome de Jesus Cristo. Amém.